Olá, olá, estamos ao vivo para falar de ansiedade. Uma pergunta que acho que pode ser bastante norteadora para vocês é: quando eu percebo essa ansiedade, teve um gatilho externo? E aí a gente vai falar, é claro que aqui, quando a gente fala de questões emocionais, eu tô dando uma perspectiva da nutrição, mas é claro que tem contextos, né, psicológicos, históricos, então, só lembrando disso, mas a gente entender esse fator externo e interno é muito legal, tá? Então, teve um fator externo que disparou isso, ó, teve alguém me falou alguma coisa, foi um pensamento que eu tive, eu me deparei com algo que me gerou uma autocobrança, eu realmente tenho um prazo, uma entrega, né? Então, observem isso se geralmente tem essa questão externa. Ou se mesmo parecendo que não tem uma situação externa nenhuma disparando aquela ansiedade, você tem esse disparo da ansiedade também. Que é a ansiedade que eu falo que é a ansiedade bioquímica. Até falando com uma mulher essa semana, né, que eu acompanho, ela é psicóloga, então tá super atenta às emoções e tudo mais. Ela falou: Pri, eu sentia essa ansiedade, né, que subiu, assim, uma coisa que aconteceu e não tinha nenhum disparo. Então, quando eu falo que é ansiedade bioquímica, e a gente pode ter fatores também dentro do nosso corpo que disparam essa ansiedade, tá? Então, isso é uma coisa bem legal de vocês começarem a observar para vocês entenderem também quais são as causas dessa ansiedade, tá? E aí, uma coisa que também é legal de vocês observarem, meninas, que período do mês, se essa ansiedade varia conforme o momento do mês que você tá. Então, no período pré-menstrual ela é maior ou não, não tem nada a ver com o período do mês que você tá. Então, comecem a observar isso também, que a gente vai começar a fazer as conexões aqui hormonais e nutricionais para isso, tá? E uma definição que eu achei bem legal é de que a ansiedade ela é uma combinação de um pouco de medo com um pouco de baixa autoestima. Então é quando você, sei lá, vai apresentar alguma coisa numa reunião e você tem a sensação de que vão ou te rejeitar, ou te julgar, ou que você vai estar errada, que você não vai acertar. Então tem aquele medo basal, aquele medinho, né? Ou quando você vai viajar, te dá aquele medinho de vai dar alguma coisa errada, você fica pensando no que pode acontecer de errado, se você planejou tudo certo. É aquele medinho com a baixa autoestima. Por que a baixa autoestima? Porque você, de certa forma, se sente incapaz de enfrentar aquilo. Então eu achei essa definição bem legal, porque de fato parece ter ali uma conexão, né? Quando a gente não se sente forte o suficiente para enfrentar uma situação, a gente entra num estado de ansiedade. E aí é claro que isso é um ótimo começo aí para discutir na terapia, mas o que a gente tem de conexão também é que muitos desses sintomas são semelhantes a sintomas parecidos com o da redução da serotonina, tá? E aqui a gente vai fazer as conexões com o período menstrual e com a nutrição. Então, quais são outros sintomas de uma serotonina mais baixa, que pode acontecer em qualquer fase da nossa vida? Pode acontecer quando a gente já era criança e aí você se descreve como uma criança que já era ansiosa. Pode acontecer na fase adulta, pode piorar em alguns momentos da nossa vida. Então, durante o período da transição hormonal, que é a perimenopausa, no pós-parto, isso pode piorar também. Então, alguns sintomas dessa serotonina baixa, por exemplo, você tem uma certa obsessão ou de pensamento, ou até de comida, ou de verificar as coisas várias vezes, né? Claro que isso pode variar em diferentes graus. A gente tender a olhar mais pro lado negativo do que positivo das coisas, então isso também pode ser um indicativo de baixa serotonina. A vontade de doce pode ter uma relação também com a queda da serotonina, tá? Então tem alguns sintomas aí que acabam sendo muito parecidos com o da queda da serotonina, e quando a gente olha para isso, se de fato tem alguma coisa disparando essa queda, a gente consegue muito bem otimizar a produção através da nutrição e da regulação hormonal. Então vai ser o nosso primeiro ponto aí para vocês anotarem, tá? Quem não tá com papel e caneta na mão, já peguem aí. Então, a ansiedade, ela pode ter primeiro essa relação com uma serotonina mais baixa. E vocês podem perguntar, Pri, mas e os remédios que aumentam a serotonina, né? Não quero entrar aqui na discussão se remédio, você tem que usar remédio ou não, mas alguns tipos de medicamentos, por exemplo, o diazepam, né, que é a classe do diazepam, o uso dele por 3 meses já aumenta as chances de Alzheimer em 34%.
por 6 meses isso passa para 84%. Então, tem ali um impacto, né? E se a gente não olha para essas causas basais que às vezes estão impactando em outras questões da nossa vida e a gente fica refém do medicamento ao longo da vida por muito tempo, a gente pode ter consequências no futuro que a gente ainda não está fazendo a conexão. Alguns medicamentos, como os inibidores da recaptação de serotonina, eles interagem também com os receptores de estrógeno. Então, por isso que né, um dos sintomas comuns é a redução da libido quando se usa um antidepressivo. Muitas vezes a secura vaginal. Então, sempre vale ficar atento se você está usando por um período só para te ajudar em um momento de transição de vida, de um momento difícil de vida, ou se você está realmente apoiada naquilo, sem olhar aí mais fundo para as outras causas, tá? Então, o que a gente... E aí, olha só, uma outra questão super legal da alimentação, conectando o cérebro com o intestino e com a ansiedade. O uso de antibióticos recorrentes chega a fazer um aumento da ansiedade em 17 a 44%. Eu achei esse dado muito interessante. Então, quem tá aí, às vezes, naquela recorrência de infecção urinária, trata a infecção urinária, daí dá uma cândida, e aí fica 2 meses sem, e aí volta a infecção urinária de novo. Então, esse uso recorrente de antibióticos, quando a gente não intervém com a causa, né, com o processo ali que está desequilibrando o nosso organismo, também impacta no aumento da ansiedade. Olha só que interessante, tá? Então a gente vê aí novamente a relação do intestino. Por mais que a serotonina que a gente produza no intestino não entre diretamente no cérebro, a gente vê aí uma relação do intestino com esse processo da ansiedade também, tá? Não sei se alguém já passou por isso e observar que momento... eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, ou antes eu lidava melhor com essas situações e agora eu vou viajar, eu vou para uma reunião e fico extremamente ansiosa. Então comecem a observar também se teve algum marco na sua vida que disparou esse processo da ansiedade para você começar a atuar nele também, tá? E é claro que tem situações que a gente precisa usar antibiótico, mas o antibiótico de uso recorrente não é legal, tá? E até tem um post aqui que eu falei também que, né, dei a dica de sempre que vocês precisarem usar antibiótico para vocês reporem com o probiótico, as quantidades. Eu posso depois tentar resgatar esse post ali para vocês, tá? E aí, gente, da parte da alimentação, a gente tem também alguns alimentos que têm essa capacidade de reduzir ou de afetar a nossa produção de serotonina, tá? Alguns deles... O café, que a gente sempre fala, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. O aspartame, olha só que interessante. Então, o aspartame já é conhecido como um adoçante que não é saudável, né? Acesulfame, aspartame, geralmente quando a gente indica, quando é o caso de indicar adoçante, a gente indica ali uma estévia, uma talmatina. Mas olha só que interessante o aspartame podendo impactar na redução da serotonina e impactar na ansiedade, tá? Então é algo pra gente pensar também. E o estresse, quem assistiu a live de estresse, a gente falou, né, que o estresse impacta na redução de todos os neurotransmissores e por isso muitas vezes a gente passa por uma situação de estresse e depois tem um quadro parecido, né, muito semelhante a um quadro depressivo. Mas o que vale a pena lembrar aqui é o estresse, ele não é só um estresse emocional, ele pode ser um estresse fisiológico, ele pode ser um estresse, por exemplo, pós-Covid, ele pode ser um estresse por alergias alimentares. Então, isso é um outro ponto que também pode afetar muito o processo de ansiedade. Às vezes a gente tem uma alergia alimentar ou alergia a componentes químicos dos alimentos e isso acaba gerando uma alteração de neurotransmissores e impactando na nossa ansiedade, tá? E uma alergia que eu já falei aqui também em live, que impacta bastante nessa questão da serotonina, e foi até o caso dessa pessoa que eu tô acompanhando, que eu mencionei pra vocês, é a alergia à histamina, tá? Então, quem tá aqui já escutou eu falando sobre histamina. E é bem interessante isso, porque às vezes a gente pensa em um alimento específico, é a lactose, é o glúten, né? Mas a histamina, ela tem vários alimentos que são saudáveis também. E sempre que a gente tem um aumento de histamina, no intestino a gente vai ter uma redução da serotonina. E isso pode alterar o trânsito intestinal. Então o intestino pode ficar ou mais solto ou mais preso, né? Então a gente já começa com uma alteração aí. Porque a serotonina no intestino, ela faz o intestino se movimentar. E aí quando a gente tem uma alta liberação de histamina ali no intestino, a gente já tem uma alteração dessa contração, tá?
E aí até nesse caso, então, essa pessoa ela tinha comido abacate, e aí ela falou, Pri, eu comi e senti estranha, já foi algo assim que parece que fiquei acelerada ali. O abacate ele tem uma alta liberação de histamina, né? E uma outra aluna essa semana também descreveu lá pra gente, olha, eu comi abacate, fiz um shake com abacate, cacau e tal à noite e senti que meu sono ficou muito agitado. E aí eu já perguntei pra ela, como que deu o resultado do oráculo de histamina pra ti? Porque isso realmente pode ser um disparo, e essa alteração da histamina está muito ligada à ansiedade e à insônia. Então, aqueles casos de insônia crônica que nada melhora, de ansiedade que, às vezes, mesmo com medicamentos você não melhora, vale muito a pena olhar para esses disparos, tá? E quem tá aqui geralmente os nutricionistas que trabalham mais com a questão de histamina, porque é muito derivada dos alimentos e do intestino, tá? Então, realmente, tem mais esse padrão nutricional mesmo. Quem tá aqui, a gente já falou da relação da histamina com o estrógeno, tem uma live no YouTube só sobre histamina, tá? Então, de alguns alimentos, então, cacau, abacate, todos os alimentos que são fermentados, então entra aí kombucha, vinagre de maçã, álcool, queijos curados, castanha de caju. Então, é claro que tem uma série de alimentos, a gente conduz ali com uma restrição temporária e depois volta um processo de reintrodução, tá? Mas não precisa retirar tudo, mas vale a pena estar bem observando isso, que às vezes você já é uma pessoa alérgica, aquela pessoa que toma banho quente e sai toda vermelha, ou quando se coça fica com aquele vergão na perna, né, na pele. Então, tudo isso, corizas, tá? Cólicas, então tudo isso pode sim ter uma relação com a histamina. Aquela coriza que você tá sempre gotejando, né? Você não tá gripada nem nada, mas você tá sempre com o nariz meio que escorrendinho. Então isso pode ser um disparo para histamina também. Vale muito a pena vocês observarem isso se vocês têm esse quadro de ansiedade crônica, principalmente se você é aquela pessoa que tem ansiedade desde a infância, tá? Então falamos aqui do primeiro fator pra gente considerar no processo de ansiedade, que é a serotonina. A ansiedade no período pré-menstrual, ela vai ter relação com 2 hormônios, tá? Então, primeiro, essa questão da serotonina. Pra gente produzir serotonina no cérebro, a gente precisa de estrógeno, tá? Então, às vezes, você tá passando por um período ou que você tem um nível mais baixo de estrógeno, por isso que você entender do seu ciclo menstrual é muito importante. Se você tá passando por esse momento de nível mais baixo de estrógeno, pode ser que a sua ansiedade piore logo após a menstruação, ou durante a menstruação, quando caiu ali os níveis hormonais, e isso às vezes demora um pouco para voltar, tá? Agora, por que a gente pode ter esse processo de ter essa piora no período pré-menstrual? Porque a gente tá com um nível de estrógeno ali meio alto e aí de repente ele cai e naturalmente ele vai cair. Porém, se a gente não tem o equilíbrio da progesterona nesse momento, nesse dia, às vezes é uma questão de 1, 2 dias que você percebe ali, tipo, toda aquela nuvem de humor alterando. É nesse momento que você vai ter a queda do estrógeno e consequentemente a queda da serotonina, tá? O que pode agravar muito esse quadro, meninas? Algumas deficiências nutricionais, com destaque aqui para a deficiência da vitamina D. A vitamina D é essencial para fazer a conversão do triptofano em serotonina no nosso cérebro e da serotonina para melatonina. Então, muitas vezes, e é comum isso, tá? Você até tá suplementando vitamina D, mas você não mediu ali o seu nível no sangue, que eu indico tá acima de 50, idealmente próximo de 70. E aí você acaba suplementando uma dose que não é suficiente para aumentar aquela quantidade. Então você está suplementando, mas continua ali 30, 40. Então isso impacta muito nessa produção de serotonina e nessa estabilidade de humor no período pré-menstrual, tá? Até alguém comentou aqui, né, o aumento da fome durante o período menstrual. Durante o período pré-menstrual é comum aumentar a fome, durante o período menstrual vale muito a pena olhar para essa questão dos nutrientes que talvez estejam faltando. Você está perdendo sangue, nutrientes, então às vezes olhar para essa questão também, tá? Mas fiquem atentas a isso. Vocês sabem do nível de vitamina D de vocês? Então a Cíntia falou que no período pré-menstrual rola ansiedade, que amenizou com o ciclo das sementes, tentando compensar o caimento do estrógeno.
Perfeito, a Cintia já sacou como que funciona o ciclo das sementes. Então, o ciclo das sementes, ele ameniza essa queda de estrógeno e tenta facilitar com que você tenha uma boa produção de progesterona, tá? Que a gente já vai falar aqui. Então, quando a gente ameniza essa queda de estrógeno, ao invés de ser um avião que cai, lembra que eu dou esse exemplo do avião que tá, né, aterrissando, ao invés dele ser um avião que cai, ele desce de levinho, tá? Então, isso faz com que a gente tenha um período pré-menstrual mais estável. Alimentos com triptofano, a Cintia já escutou, será que nas lives, ó. Alimentos com triptofano, comidas com proteína e muita couve, verduras verdes escuras. Perfeito, Cintia. E aí, realmente, boas fontes de triptofano é muito importante no período pré-menstrual, tá? O que a gente considera boas fontes? 10 miligramas de triptofano por quilo de peso. Então, se você tem 60 quilos, você tem que consumir pelo menos 600 miligramas de triptofano, tá? Eu até dei um exemplo esses dias no Stories, quem assistiu, eu deixei lá bem detalhado alguns alimentos que eram ricos em triptofano, dei uma dica para quem estava no período de transição hormonal e tudo mais. Mas, se vocês forem procurar na internet alimentos ricos em triptofano, talvez vocês encontrem assim, banana, aveia. Eles até têm triptofano, mas a banana vai ter ali menos que 30 miligramas de triptofano. A aveia é a mesma coisa, então uma quantidade muito pequena, tá? As principais fontes de triptofano vão estar carne de frango, tofu, laticínios para quem pode consumir. Então, realmente, a gente precisa estar muito atento em ter várias fontes de triptofano ao longo do nosso dia para a gente ter essa boa produção depois de serotonina no período da noite, que é o momento que cai a serotonina. Então, inclusive, outra característica de uma queda de serotonina é aquela pessoa que tem muita vontade de comer doce à noite, ou que se sente mais ansiosa à noite, ou justamente que tem essa dificuldade de descansar na hora de dormir, tá? Então, é um momento onde a nossa produção tende a estar menor mesmo. Por isso que a gente tem que otimizar as fontes de triptofano ao longo do dia e à noite ter uma refeição com carboidratos saudáveis para permitir que esse triptofano entre para o nosso cérebro, tá bom? E aí uma outra questão da parte hormonal. Ó, a Nath, por exemplo, falou que a vitamina D dela tá em 17. Jesus, né? Como que tá de pé? Tá? Então, foquem nisso. A vitamina D tem que estar acima de 50 e essa questão de dores, de cólica também pode ser muito impactada pela vitamina D, tá? A linhaça aumenta ou regula o estrógeno? Ótima pergunta que vocês fazem com muita frequência e confundem. Então, muitas vezes vocês sentem que tem uma predominância estrogênica ou tem um aumento de estrógeno e tem medo de consumir a linhaça com que isso aumente ainda mais. A linhaça ela não vai aumentar a sua produção de estrógeno, tá? Ela vai se conectar com os receptores de estrógeno. Quando você tem muito e está em idade fértil, essa conexão ali com os receptores, pensa que é um mecanismo de chave e fechadura mesmo. Então tem uma fechadura ali que está esperando a chave chegar. As duas chaves que encaixam ali é o estrógeno ou o fitoestrógeno da linhaça. Então, quando a linhaça se encaixa nesse receptor, a ativação do estrógeno do seu corpo fica reduzida. Então, para quem tem excesso de estrógeno, a linhaça é muito bem-vinda porque ela vai ajudar a reduzir esse estímulo de estrógeno e também a detoxificar mais. Agora, para quem está na menopausa, que já está com uma produção muito baixa, a linhaça vai ajudar, ela não vai ajudar a aumentar o estrógeno, ela vai ajudar a amenizar os sintomas da queda do estrógeno. Então, ela vai imitar o estrógeno dentro do corpo, tá? Então, tem essa dualidade ali da linhaça ajudar tanto no excesso quanto na extrema falta, tá? Mas uma outra questão hormonal que vale muito a pena a gente entender também é a questão da progesterona como um hormônio importante para a nossa resiliência. O que é resiliência, gente? É a nossa capacidade de lidar com desafios. Por isso que eu perguntei para vocês lá no começo. Identifiquem se essa ansiedade tem um fator externo ou se ela é uma ansiedade que ela aparece do nada ali, ela tá sempre presente, independente da fase do ciclo, ao longo da vida, ela tá sempre presente. Então, a gente falou dos fatores internos, alergias alimentares, histamina, deficiências nutricionais, mas a gente pode ter esses fatores externos e a nossa resiliência a lidar com eles é muito baixa. Então, o que eles descrevem como resiliência? Como um otimismo, como uma autocompaixão boa. Olha só como a gente às vezes se destrói tanto, né? E pode ter também um fator hormonal, tá? É claro que, novamente, a gente tem outras questões aí de histórico, de vida e tudo mais,
mas pode ter também um fator hormonal. Então a progesterona vai ajudar muito a gente nesse processo da resiliência, da gente lidar melhor com essas situações de estresse. E quando a gente está com essa progesterona ou baixa ou não sendo produzida suficientemente, a gente vai também estar mais suscetível a estar enfrentando situações de uma forma mais negativa. Qual que é a melhor forma de vocês observarem isso, tá? Vocês podem comparar como vocês lidavam com as mesmas situações anos atrás. Vocês podem comparar como vocês estão lidando com as situações agora, comparado a quando vocês eventualmente usavam anticoncepcional. Então, quando a gente está, por exemplo, no uso do anticoncepcional, a gente não tem progesterona. Então, olha só, a gente fica mais também suscetível a lidar com as situações de uma forma diferente, tá? Outros momentos de vida que a gente pode estar mais suscetível a essa questão da progesterona. Momento de transição hormonal, então aquela questão ali, quem nasceu antes de 1986, que eu falei pra vocês, né, onde já tende a ter essa queda da progesterona. O momento pós-parto, onde os hormônios estão todos lá embaixo, e aí você já tá com o fator estresse envolvido ali, então isso impacta bastante. E o próprio período de momento de estresse também, então o estresse sempre vai diminuir a nossa capacidade de ovular, tá? As mulheres que têm ovários policísticos tendem, às vezes, a ter mais ciclos onde elas não ovulam. E mulheres que têm esse excesso de estrógeno também podem ter mais ciclos onde não ovulam. Agora, quando a gente tem esse nível de progesterona baixa, a gente pensa em alguns nutrientes, mas a gente tem que pensar muito também o que pode estar dificultando essa ovulação. Por exemplo, no caso do ovário policístico, às vezes é uma quantidade de hormônios da família da testosterona muito altos ali na primeira fase do ciclo, né? Então, muitos andrógenos, a gente fala. A parte do estresse, ele vai roubar, tem até um termo científico para isso, né? Ele vai roubar os nutrientes que formam a progesterona. Então, ele faz um desvio da rota ali que forma a progesterona. Então, lembrando, tanto o estresse emocional quanto o estresse fisiológico, alergias alimentares, processos virais, restrição de sono, excesso de atividade física, tudo isso pode dificultar de você ter uma ovulação adequada, tá? E aí, no caso dos escapes após os 40 anos, é esperado já uma queda natural da progesterona, mas geralmente a gente tem fatores associados piorando esse processo, que é tudo isso que eu falei pra vocês: deficiências nutricionais, estresse, desequilíbrios hormonais e tudo mais, tá? Então, vale a pena entender esses pilares. Se vocês forem ver, a base dos desequilíbrios são muito sempre os mesmos pilares, né? Como é que tá a absorção de nutrientes, como é que tá a parte do cortisol, como é que tá a parte da insulina, como é que estão as deficiências nutricionais. Então, geralmente essa base impacta nos hormônios como um todo, e eu vou direcionando aqui pra vocês, mostrando como que os hormônios impactam nessa forma como a gente se sente, impactam não só no ciclo menstrual, mas em um aspecto muito mais amplo da nossa vida, tá? Outra coisa que acho legal a gente considerar aqui, que pode impactar bastante no nosso processo de ansiedade. O primeiro deles, e eu já fiz uma live sobre isso também, sobre o cérebro cíclico, né? E até esse tema é baseado num artigo da Nature que eu li antes da live. Então, assim, o que esses estudos têm mostrado pra gente? Que o nosso cérebro, literalmente a formatação do nosso cérebro muda ao longo do ciclo menstrual. Na primeira fase do ciclo, a gente tende a ter mais a parte de execução de tarefas mais ativada. Então, é aquele momento que você consegue fazer uma lista de compras, você consegue fazer uma lista de afazeres, você consegue ser muito mais... até dá a sensação de organização. Então, assim, planejei isso, fiz isso, segui a minha agenda certinho. Então, você tem mais essa sensação de organização, de linearidade e de execução de tarefas. Na segunda fase do ciclo, a formatação do nosso cérebro muda um pouco, e a parte que fica mais ativada é uma parte mais da criatividade, da conexão. Então, essa linearidade de execução, que talvez no cérebro masculino funcione sempre, muda pra gente. E a gente tem a sensação de que a gente não tá sendo produtiva igual a gente estava sendo na outra fase. Ou de que a gente não tá tendo foco igual a gente estava tendo na outra fase. Mas, na verdade, as nossas habilidades mudaram. A habilidade do período pré-menstrual agora ficou voltada para você planejar, para você criar, para você entender um processo complexo, fazendo conexões sobre ele, para você criar uma metodologia, e não para você executar tarefas e to-do lists como você estava executando antes.
Então, muitas vezes, dentro desse contexto, a gente entra na ansiedade, que é aquele momento de, poxa, mas eu tinha planejado de fazer essa tarefa da 1 da tarde às 3 da tarde e aí são 5 horas da tarde e eu nem comecei a fazer e eu tô me enrolando aqui. Porque às vezes a gente fica preso a um método de trabalho e não se permite o outro, que é o processo mais criativo de conexão. É claro que tem trabalhos que vão ser mais criativos e demanda que a gente seja criativa sempre, e tem trabalhos que são mais de execução, mas nos dois casos a gente consegue fazer adaptações. Então, quando você é criativa sempre, sei lá, você pega um momento onde você está mais executiva para editar vídeos, para organizar pastas, pensar nos roteiros, e no momento de criação você faz a criação e por aí vai, tá? Então eu não sei se alguém se identifica com isso, se já percebeu isso também, mas muitas vezes a não execução de tarefas gera essa ansiedade. E quando a gente percebe isso, a gente para de brigar um pouco ali com a nossa fisiologia e consegue estar mais fluida dentro dela, tá? Então essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu já falo muito também, e nada contra este alimento, mas a gente tem que saber como ele nos afeta, que é o café, né, gente? E aí, o que a gente vai considerar no processo de ansiedade aqui, tá? Acho que isso é muito mais claro pra gente, né? O café aumenta a taquicardia, o café aumenta essa agitação e pode nos gerar ansiedade, nos deixar ansiosos, tá? Lembrando que dependendo com que a gente come o café, se a gente consome esse café no meio da tarde, com um bolinho, com uma coisa mais doce, a gente tem tanto um aumento ali de insulina quanto a ativação da cafeína. E aí a gente precisa entender dentro do nosso ciclo menstrual que em um período a gente pode detoxificar e metabolizar muito bem o café e não sentir tantos sintomas dele assim. Porém, em outro período, a gente pode vir a ter esse efeito da cafeína mais prolongado, que é principalmente no período pré-menstrual. Porque a quantidade de hormônios que a gente tem no nosso corpo no período pré-menstrual é muito maior. A gente tem um nível de estrógeno ali considerável, mas um nível de progesterona muito maior do que o nível de estrógeno, se tudo estiver acontecendo bem. E nesse período, então se a gente tem essa quantidade de hormônio toda, a gente vai precisar mais do nosso fígado trabalhando e a gente detoxifica menos a cafeína. E se a gente não tem essa quantidade maravilhosa de progesterona, a gente sente muito as flutuações do estrógeno e a cafeína exacerba isso, piora isso. Então, o que a gente tem que tirar de conhecimento aqui é: você não vai reagir ao café da mesma forma em todas as fases do seu ciclo. Pode ser que você não durma no período pré-menstrual porque você tomou um café há 10 horas atrás. E ele tá te impactando ainda assim, porque você ainda não terminou de detoxificar ele. Então, vale sempre muito a pena a gente ficar atenta a isso e ajustar o nosso consumo de café às fases do nosso ciclo, tá? Então, geralmente, a gente tende a ter menos reações ao café, por exemplo, no período da menstruação. No período da fase ovulatória, para algumas mulheres o café pode aumentar o estrógeno, para outras ele pode reduzir. Isso tem uma variante unicamente ali, realmente genética, de enzimas do fígado. Mas no período pré-menstrual temos algo em comum, que é essa presença maior hormonal, dificultando essa detoxificação da cafeína de forma ótima. Então realmente é um momento para a gente considerar trocar as bebidas que têm mais concentração de cafeína, né, o café, o principal deles, ou ajustar muito bem esse horário, consumir ainda mais cedo, ou trocar por opções que têm uma menor teor de cafeína, então o chá verde, o chá mate, o cacau, e testar como você se sente com ele, tá? Então isso pode ser uma ótima estratégia para reduzir muito a ansiedade que já tende a estar exacerbada nesse período, e às vezes um fator ali que está no nosso dia a dia e a gente não percebe, mas está impactando de uma forma diferente por ser uma fase do ciclo diferente, acaba piorando a nossa ansiedade, tá? Quando você precisa do café para acordar, você já tá com desequilíbrio aí, ou de cortisol ou da tireoide pela manhã, tá? Ou você tá tendo um processo à noite inadequado em termos de higiene do sono, em termos de reparo suficiente para descansar. Então, quando a gente está precisando do café para começar o dia, isso já é um indício de que tem algum desequilíbrio aí por trás que a gente precisa trabalhar. Ou um cortisol baixo, ou uma tireoide hipoativa, ou ficar muito exposta a telas à noite, ou não tá consumindo nutrientes adequados, vitamina D, como eu falei aqui agora, mas dentre outros que não garantem uma boa produção ali de melatonina à noite. Então,
esse precisar do café já é um indicativo de precisar de uma mudança, na verdade, tá? E aí, geralmente, quando a gente toma café para ter energia, então, primeiro, eu falei pra vocês na semana passada, né? Quando a gente toma café logo ao acordar, a gente tem um impacto no ciclo de adenosina. Então, o café é como se ele bloqueasse ali o receptor falando que as horas estão passando. Mas depois, quando acaba o efeito do café, a gente tem um efeito rebote de cansaço muito grande. E geralmente isso leva a gente a consumir não só um café, mas vários cafés ao longo do dia. Não sei se é o seu caso, mas geralmente é o que acontece. Então, com isso, a gente fica toda hora tendo energia e cansaço, energia e cansaço, energia e cansaço. A gente nunca tá com uma energia estável. Segundo, que a gente também tem estímulo ali para cortisol e geralmente insulina a todo momento, né? Então isso vai gerando cada vez mais cansaço, a gente se sente cada vez mais dependente do café. Então, quanto mais dependente do café a gente tá, geralmente mais a gente precisa fazer uma detoxificação dele. Mas algumas dicas simples aí pra você, tá, Lúcia? Então, primeiro, procurar aqui no meu feed que eu falo de shot da Adrenal. Então, você começar a tomar esse shot da Adrenal pela manhã. Assistir a live da semana passada, que a gente falou bastante dessa organização do sono e do acordar, tá? E talvez você substituir o café por chás cafeinados que vão ter uma quantidade menor de cafeína e geralmente uma liberação mais estável. Então, e vão ter outros benefícios também. Então, o chá mate, principalmente o mate verde, né, que geralmente é consumido na forma de chimarrão, tererê, e o chá verde são duas estratégias bem legais. E o cacau também, tá? Então, são formas de você tentar ter um estimulante leve que não causa tanto efeito rebote pra ti, tá? Bom, gente, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Lembra de deixar os comentários aqui, achar o que você achou da live e tudo mais. Um abraço.